A gravação começou. Então, beleza. Hoje nós vamos conversar sobre Apocalipse 2, do versículo 8 ao 17. Vai ser sobre as cartas para a igreja de Esmirna e para a igreja de Pérgamo. Se a gente for colocar um título sobre essas duas cartas, sobre essas duas cidades, é a carta contra a soberba. Então, nós vamos trabalhar com a soberba das igrejas, né? Então, Jesus, ele vai elogiar e vai apontar falhas e vai ensinar esse caminho aí da soberba, esse caminho do eu sou o melhor, eu sou o mais poderoso, e aí as cartas trabalham em cima disso. O objetivo da nossa conversa aqui é totalmente explicativa, é comentado versículo a versículo, e nós não temos nenhum entendimento de querer te trazer que vai ser alguma revelação bíblica milenista, ou então o dia que vai ser o Apocalipse. Lembrando que a carta ela vai servir como uma base de fundamentação de princípios, e não uma carta regulativa, tá? Então, a gente começa desse entendimento. Então, vamos lá, Apocalipse 2, versículo 8, começa assim, ó. E o anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a sua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, e a igreja não que está e o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu conheço as tuas obras e aonde habitas, que é aonde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, do qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, no qual eu odeio. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E nessa pedra um nome escrito, um novo nome escrito, o qual também ninguém conhecerá, senão aquele que a recebe. Vamos lá. Vamos falar da primeira cidade, Esmirna. Era uma cidade muito bonita. Ela está viva até hoje. Se vocês perceberem, Jesus, ele não critica essa cidade em nada. Ele não teve nenhum apontamento. Diferente de Pérgamo, em Esmirna, a cidade é meio que ela passa... Ok, passou no teste. Mas ele deixa um alerta de que vai ter BO aí nessa cidade. E o mais legal é que Esmirna, ela existe até hoje, tá? Ela está lá na Turquia, e é realmente uma cidade bela. Ela era conhecida como a coroa da Ásia, porque ela ficava bem no comecinho ali do litoral, e ela, de uma forma tão bela, era assim, uma coisa assim, dizem que era tipo a cidade mais bela daquela região, então era um verdadeiro ponto turístico, e para lá as pessoas iam para a cidade para ver a beleza que tinha nela. Interessante que era uma das poucas cidades que foram planejadas. Isso quer dizer que desde aquela época já tinha uma construção planejada, né?
uma arquitetura pensada, não era muito ao ermo, e planejou ela de forma que ela ficasse extremamente funcional e bela. E isso trazia nela a ideia de que ela era a melhor cidade para se viver. Então, tinha palacetes formados, vendo a praia, então tinha casas de vários pavimentos, então tinha muito dinheiro, porque o povo rico mudava para lá para curtir toda essa beleza. Era considerada uma cidade que era orgulhosa de si. Ela era a mais bela, a mais rica, era a melhor cidade que se poderia ter. Eu achei muito interessante esse testemunho do filósofo grego. Sua graça que se estende por todo o mundo como um arco-íris e seu brilho que permaneia todo lugar sobre a terra alcança também o céu, como o brilho das armaduras de bronze no poema de Homero. Ou seja, é uma cidade que, tanto que eles tentavam trazer para eles o título, que a cidade era a cidade de Homero. Tem 4 cidades na Grécia que tentaram fazer isso, e uma dessas cidades, tanto que Homero, ele ficava no brasão das moedas. Homero é um grande filósofo, né, um grande escritor, que fez as coisas mais, uma das poesias mais lindas do mundo. Olha só para você ver o nível de beleza e de encantamento entre o templo de Zeus até um templo de uma outra deusa, existia uma rua feita só de ouro. Então, era uma rua dourada. Então, quando vocês quiserem ver lá na Nova Jerusalém, não sei o quê, que as ruas eram de ouro e não sei o quê, nessa cidade tinha uma rua feita de ouro, para você ver o nível de beleza, de preocupação que se tinha com o belo dessa cidade, o nível de vaidade que se tinha pela cidade. Então, assim, essa cidade, Esmirna, ela era conhecida como a mais leal e fiel ao Império Romano. Então, era uma cidade livre, ou seja, Roma não tinha menor trabalho com ela gerava muito recurso, era uma vaca campeã, né? Gerava gerava imposto com força e gerava beleza e ia lá para descansar a galera. Então, uma coisa aqui, ela foi a primeira cidade a construir um templo para a deusa Roma. Para quem não está habituado, o povo romano não era nem o cidadão romano, mas o povo que Roma conquistava criou-se um ideal, eu fico brincando que é tipo uma síndrome de Estocolmo, né? Que Roma era tão poderosa e trouxe tanta paz e tanta força que eles consideravam Roma uma divindade, a deusa Roma. E aí eles reverenciavam o imperador porque falavam que é a encarnação da deusa Roma. É só esse adentro, então foi a primeira cidade que pediu oficialmente para Roma para poder cultuar a própria Roma. Agora eu fico imaginando a cara de César, né? Chega o cara lá, deixa eu fazer um templo aí para Roma, porque vocês é tão grande que vocês só podem ser deuses. E eu fico imaginando tanto que eles alimentaram o ego dessa galera, né? Para Esmirna, Policarpo ficava em Éfeso, a gente falou da última, mas João mandou ele para lá, para essa cidade, e Policarpo, ele foi um bispo que ele nunca se preocupou com religiosidade, ele foi um bispo que nunca se preocupou com administração eclesiástica. Ele nunca se preocupou, tipo, esse cara aqui é um excelente diácono, não, esse cara aqui vai ser presbítero, e não, vamos pagar a conta de energia aqui, vamos resolver o negócio, temos imposto aqui, não sei o quê. Ele nunca foi esse cara da administração. A vocação do Policarpo era ser um pastor. E tanto que ele tem essa frase aí que eu deixei marcado, a fé precisa ser confirmada no trabalho árduo, diário e no dia e cotidiano dos cristãos. Olha só que interessante, é uma coisa assim, ele não falava que a nossa de salvação pelas obras nem nada, mas ele falava que a nossa
as nossas obras testificam a nossa fé. Então, ele foi o primeiro cara que pensou isso. É o primeiro cara que trouxe esse ensino, que aí é da patrística, e ele foi muito importante. Não no quesito, também no quesito de ensino, né? Tem uma carta dele aos Filipenses, que é uma carta maravilhosa, mas ele foi muito importante no cuidado diário. Ele era aquele pastorzão. Diz que ele visitava todo mundo, que ia jantar, tomar café, que ele almoçava, que então ele dedicava todos os dias, todos os momentos da vida dele a estar cuidando e pastoreando das ovelhas. E fez vários discípulos. Opa, estou passando errado aqui. Aqui vai estar a cidade hoje, para você ver o tanto que ela é bonita, né? Ela não foi destruída. Lembra que não teve um aviso, tipo assim, vou tentar contra vocês, não sei o quê. Então, é uma cidade que até hoje ela é poupada e ela é esplêndida. Dá para ver que o pôr do sol aí é coisa de maluco. É muito interessante você ver cidades onde que participam a escritura sagrada, né? Então, é uma coisa assim muito legal a gente poder estar vendo. Então, agora, dita essa introdução da cidade, a gente vai começar a trabalhar o texto. Agora está valendo. Vamos lá. E um anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e o que reviveu. Vamos lá. O primeiro e o último trouxe uma identidade que essa cidade ela tinha um orgulho de ser a primeira da Ásia, a coroa. Ela tinha um orgulho de ser a melhor em tudo, aquela que mais louvava, aquela que tinha mais tudo. Lá se louvava o deus grego Zeus, né? E a cidade, por quê? Porque a cidade primeira devia estar em contato com o primeiro deus do Olimpo. Então, aqui, João bate nisso, né? Fala assim, não, a gente fala, quem está escrevendo essa carta aqui é o primeiro e o último. Ele é tudo. Ele é a forma mais poderosa que existe. Nada é mais poderoso do que quem está escrevendo essa carta. É a mesma entonação, a mesma forma de apresentação que se faz no Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos trata de um Jesus poderoso. Enquanto de Lucas trata de um Jesus professor, do João, um Jesus que é Deus, de Mateus, um Jesus que é o Messias, e no Evangelho de Marcos trata de um Jesus poderoso. E nessa mesma intenção, ele escreve isso. Quem está te falando é o mais poderoso. Quem fala aqui é o Bam. Só que nessa mesma pegada, Jesus traz um referencial de intimidade. Por quê? Porque essa cidade foi 100% destruída em 480 anos de Cristo, e depois ela foi reconstruída em 200 antes de Cristo, porque ela foi dizimada pelos gauleses, pelos bárbaros, né, que se falava, ela foi totalmente dizimada, saqueada e tudo, e em 200 anos ela reviveu. Ela foi reconstruída. E aí ele fala, aqui quem está falando primeiro é o primeiro e o último, e aquele que foi morto e reviveu. Então ele traz uma pessoalidade para o cidadão. Ele não só bate, ele não fala assim, não, quem está falando com você é o poderoso. É o poderoso, mas é aquele que sentiu, que conhece a história de vocês, porque eu fui morto e revivi. E a cidade de vocês também. Então, é intencional essa escolha dos títulos de Jesus para começar as cartas, é intencional. Não é assim ao ermo, foi escolhido. E mostra assim, uma preocupação de trazer uma relação, uma preocupação de trazer uma pessoalidade. Porque às vezes a gente fica achando de um Jesus extremamente administrativo. Porque vocês veem, a gente vê Jesus como alguém que está ali, não, estou com um e-mail aqui atrasado, a oração do Carlos, porque o Carlos está pedindo uma vaga do negócio aqui, ó. Ou então, nossa, eu estou com um pedido aqui pendente, mas a Marília não orou o suficiente ainda, hein? Está pendente isso aqui.
E aí a gente fica achando que Jesus é um burocrata, né? Que é um cara administrativo. E pelo contrário, ele se transforma, como ele se mostra como nessa casa aqui o mais poderoso. Ao mesmo tempo, eu sou grande o suficiente para te impressionar e amoroso o suficiente para te impactar. Então ele traz essas duas personas, essas duas jogadas, e isso é maravilhoso, que é o nosso Deus que se esforça para manter a relação. Ele é o primeiro que abre a porta para a relação. Ele que fala, vamos relacionar, vocês é meu, você aqui, ó, vamos junto, vem comigo, vamos conversar. Eu conheço a sua história, eu vivi ela. E aí, vamos lá. E aí, trazendo esse eu conheço a sua história, eu vivi ela, nós vamos continuar aqui, quando já começa assim, ó. Eu conheço as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Opa! Então vamos lá. Esse eu conheço as tuas obras, realmente eu conheço toda a sua história. Eu sei que vocês cresceram, eu sei que vocês foram dizimados, que vocês ressurgiram do nada, e eu sei que vocês cresceram mais ainda, que tiveram ruas de ouro, fizeram todo esse escarcéu, mas eu sei também de tudo aquilo que vocês têm aberto mão. Porque, assim, o cristão nessa região, ele abria mão, ele estava abrindo mão de ter uma vida mansa. Porque eles estavam bem, eles estavam com posse, eles estavam com tudo. E agora, eles não mais se ajoelhavam para César, para poder acender o incenso e falar o Senhor, o César é o Senhor. Então eles começaram a perder negócio, começaram a ser saqueado, começou a ser... Então, assim, o cara estava de boa na casa dele simplesmente porque ele é cristão e se recusou a dobrar o joelhinho para o imperador, a casa dele foi saqueada e ele perdeu tudo. Ah, Guilherme, você está exagerando. Tô não, olha a carta de Tiago, narra a mesma coisa. A carta de Tiago narra a mesma coisa, é a mesma realidade. Então ele conhece que esses caras eram muito ricos e de repente ficaram muito pobres, porque pela essa deslealdade ao imperador, mas essa lealdade extrema a Jesus. Não tem problema eu perder tudo, mas eu não dobro o joelho para os outros que não seja Jesus. E aí, porque isso que eu gravei, a igreja estava atravessando por um momento de prova. E em um futuro imediato ainda ia ser mais sombrio. Ou seja, ela estava sendo provada, e depois ia ser pior. Porque, igual eu expliquei, grande parte já não era mais tão leal a Roma como no começo. Grande parte já não era mais politeísta. Era monoteísta. Acreditava em Deus só. E isso teve um custo. E aí eu fico pensando, essa igreja... O cara é um amontoado, é uma assembleia de pessoas que não se importam. Na verdade, se importaram, mas não teve problema perder tudo. Não teve problema de perder negócio, não teve problema de perder a casa, não teve problema. Nós vamos continuar com Deus e acabou, ponto final, fim. É de uma segurança que talvez falta para a gente hoje. E a gente devia ler essa carta e falar assim, nossa, eu preciso tomar como exemplo. Vamos lá de novo. A tribulação eu não vou explicar como eu expliquei nos outros, mas vou deixar certinho que é uma pressão exercida que gera sofrimento. Então, toda a cidade estava sofrendo pressão para abandonar a fé. E é importante isso. Toda a cidade estava tendo pressão. E é muito importante a gente ressaltar isso, porque a palavra de pobreza que eles falaram foi maravilhoso. Ela trouxe um pensamento que confirma o que eu estou te contando. Porque, geralmente, pobreza, a gente fala no grego, picholia. É uma palavra grega que determina que a pessoa ela não tem nenhum essencial para a vida. É tipo assim, ele é extremamente pobre. Hoje, a extrema pobreza, ela vai estar ao grupo de pessoas que tem menos de $1 por dia para sobreviver.
Esse é o pobre extremo. Então, ela não consegue, com menos de $1 por dia para sobreviver, ela não consegue garantir o próprio sustento. Esse é o extremamente pobre. O pobre, ela vai ser enquadrado no grupo de pessoas que tem menos de, se não me engano, acho que é R$ 200 por mês para sobreviver, 250, uma coisa assim. Esse cara, em tese, ele vai ter o suficiente para comer, mas ele tem habitação em risco. Então, o essencial para se manter vivo, ele tem. Então, ele tem dinheiro para pagar um prato de arroz com feijão, bife, macarrão por dia. Mas ele não tem dinheiro para suportar o próprio teto. Esse é o extremamente pobre e a linha de pobreza. Então, graças a Deus, nós estamos conversando aqui. Apesar de você hoje não estar na melhor condição que você desejava, você não nem é pobre, nem extremamente pobre. Eu nem coloquei isso na Bíblia. Isso aí é só dado socioeconômico. Então, João, ele escreve esse pidiola. E é legal porque esse pênia, ele foi citado em Gênesis 3:19, quando fala que é a condição do homem que tem que trabalhar para se manter. Traduz como pobre no português, mas a palavra citada em Gênesis, ela traz esse pênia, que é tipo de uma pena mesmo, e aí hoje a gente chama de penitência, e traz essa condição do homem que tem que trabalhar para se manter. Essa é a palavra desse pobre aí. Esse pidiola é aquele que não tem nenhum essencial. Então, o que Jesus estava falando é eles não têm o essencial, apesar de tu és rico. Mas como assim? Vocês não têm nenhum essencial para comer, mas vocês são ricos? Tem duas interpretações. Primeira interpretação é a interpretação espiritual. Vocês estão pobres, totalmente pobres, perderam tudo, mas o reino de Deus está com vocês e isso basta, isso é a maior riqueza que vocês podem ter. Então, esse ouro, essas coisas, a traça come e o tempo leva. O reino de Deus, não. Então, vocês são os mais ricos, apesar de pobres, financeiramente. A segunda é para os outros caras da sinagoga de Satanás, que fala assim, apesar da cidade ser rica, vocês são pobres porque vocês não têm o Senhor. Então, dessas duas interpretações. Para aquele que é cristão, você está sendo provado, você está pobre agora, momentaneamente, mas a riqueza vai vir, porque é o reino de Deus. E não estamos falando de riqueza financeira, mas a riqueza espiritual. E para o cara que é da sinagoga de Satanás, é o contrário. É o cara que ele está com grana, está fechando negócio, está prosperando, está dando tudo bom, e de repente ele é o cara mais pobre que tem, porque ele não tem Deus. Então, ele é tão pobre que ele não tem nem o essencial. Que o essencial é a palavra do Senhor. Então, dá as duas interpretações. E aí, o legal é esse testemunho aí, ó. Frequentemente, naquela época, a casa dos cristãos eram saqueadas por multidões avivadas. E assim ficavam sem recursos de tudo que poderiam ter. Então, não satisfeito de estar perdendo as coisas, de estar sendo boicotado, esses foram os primeiros cancelados, né? Os cancelados, que cancelaram os cristãos. Não satisfeito, ia lá e saqueava e roubava tudo que tinha. Mas vamos lá. Essa blasfêmia dos judeus. Vale ressaltar que a população lá, a grande parte era judia. E não era judia messiânica, era judia. E a raiva deles é porque a comunidade judia começou a diminuir, porque o pessoal começou a virar cristão. É o mesmo problema que você vai ver que... Mesmo problema não, a mesma situação que aconteceu em Atos, né? Com vários lugares de Atos. O pessoal, Paulo ia, convertia a galera, falava do Espírito Santo, não sei o que, de Jesus, e aí os judeus começou a virar cristão. E aí o judeu odiava
cristão. Odiava, assim, por tudo que você imaginar lá. Para eles, a maior alegria era um cristão se lascar. É igual eu com o Palmeiras. Eu nem fico tão feliz quando o Corinthians ganha, mas quando o Palmeiras perde é maravilhoso. É mais ou menos essa coisa, assim. E aí, o judeu, ele apoiava financeiramente a cidade. Olha só para você ver que dado interessante. Acredite-se que uma vez a sinagoga ofertaram 10 mil denários para a cidade, para poder enfeitar, para poder deixar a cidade mais bela ainda. Na verdade, eles apoiaram financeiramente para abrir o comércio judio nas rotas de Roma. Como se diz, eu vou dar um dinheirinho aqui, os primeiros tomam lá da cada política, sabe? Vou liberar uma verba aqui, você libera um negocinho aqui e vai indo. Então a politicagem era muito forte aí. Só que olha que legal, 10 mil denários são o pagamento referente a 10 mil dias de trabalho. Na conversão para reais de hoje, dariam mais ou menos 500 mil reais. Então imagina um ajuntamento de uma igreja, dá para um império que deixar de amparar todos os pobres, tudo que tem que amparar, o órfão, a viúva, amparar mesmo financeiramente, suportar financeiramente os irmãos que estão necessitados, deixou de dar 500 mil reais para a obra social, nesse caso, e foi dar para o governo, para poder abrir um comercinho ali, arrumar um negocinho aqui. Muito parecido, talvez nem tão parecido com hoje, né? Vamos ser sinceros. E esses judeus eles eram extremamente hostis com os cristãos. E aí você vai ver, eu trouxe aqui uma série de ensino bíblico que aconteceu lá em Antioquia, Atos 13, quando os judeus mandou perseguir Paulo, em Icônio de novo, em Listras de novo, em Tessalônica também. E aí, João, na verdade, Jesus manda João escrever que ali era uma sinagoga de Satanás. Mas por que falou isso? Porque é o seguinte, os judeus se autodenominavam nas suas reuniões, quando se reuniam nas sinagogas, nas suas reuniões, eles se autodenominavam de Assembleia de Deus. Está lá em Números 16:4, Números 16 quase inteiro fala disso, Números 30 também vai falar disso, e eles se autodenominam o ajuntamento desse povo de Deus, esse ajuntamento desse povo de Deus que ia pagar propina para a birrota de comércio de Assembleia de Deus. E aí eles falaram, vocês se reúnem no nome de Deus, mas se juntam como um bando de Satanás. Vocês se reúnem como santos, mas praticam o que é mais devasto. Então, isso é assim, a reunião, ela nasce com um propósito totalmente errado, e por isso que era um ajuntamento de Satanás, porque o propósito dessas reuniões não era criar uma intimidade com Deus, ou então estar com Deus nesse ajuntamento. O propósito era totalmente de negócios, né? Eu vou lá, eu faço um network, vai ter um irmão tal, não sei o quê, aí eu pago de gatinho aqui, o mais santo, o mais preparado, e isso fica uma crítica para os nossos ajuntamentos, viu, irmãos? Será que muitas vezes a gente não está indo para o ajuntamento dos santos, ou então para a Assembleia de Deus, com um propósito errado? Fica uma crítica, fica um pensamento que nós temos que conversar sobre isso. Qual que é o propósito das nossas assembleias? Qual que é o propósito daquilo que a gente está fazendo? Eu reuni aqui seis acusações comuns que esses judeus faziam contra os cristãos, tá? O cristão era acusado de canibalismo, por causa daquela palavra da Eucaristia, isto é meu corpo, este é o meu sangue. Então, o cristão, ele era acusado de ser canibal. Hoje, a gente fica pensando, coreto, não sei o quê, mas lembrando que naquela época o cristianismo não era o que era hoje, não tinha essa força que tem hoje, né? Todo mundo aqui tem uma moral meio que cristã, naquela época não. Então, isso era muito perigoso. Os cristãos eram acusados de luxúria e de imoralidade sexual, que faziam as orgias mais
pesadas, isso tudo porque tinha uma festa, inclusive essa festa foi cancelada por causa disso. Ela está citada em 1 Coríntios, é a festa Ágape, que é, na verdade, um grande banquete que a gente ia na ceia e não só comia aquele pãozinho e o vinho, fazia-se um jantar e toda a comunidade jantava junto. E significa a festa do amor, né? Que é a festa ágape. E é uma coisa linda que a gente podia até buscar para nossas ceias, né? Não só lá comer o pão e tomar o vinhozinho. Na verdade, o suquinho de uva desse tamanho e uma bolacha cracker, né? Mas sim fazer um grande jantar e irmãos sentar junto à mesa e conversar. E isso aí nós somos acusados de imoralidade sexual, pelo nome da festa. A gente também foi acusado de ameaçar a estrutura familiar. As relações no cristianismo tinham que ser monogâmicas, né? E pai começou a ouvir filho e filho ser mais tranquilão com o pai, então acusou-se de essas pessoas tentam abalar a estrutura familiar. E é engraçado que hoje o cristão tem que lutar com todas as forças contra tudo para conseguir manter essa estrutura familiar, como que inverteu essa briga. Os pagãos acusavam o cristão de ateísmo, porque o cristão ele não adorava nenhuma imagem de divindade, ele não ia em templo. Vamos no templo de Zeus, pegar lá, vai ter um jantar, o cara, não, beleza, eu vou não. Não, mas vai ter uma orgia gostosa lá no templo da Afrodite. Não, vou não, tô de boa. E aí o cristão não ia, então falava assim, então você não gosta de Deus nenhum. O cristão também foi acusado de ser cidadão desleal e potenciais revolucionários, porque se negaram a dizer que César é o Senhor, isso aqui eu vou explicar mais na frente, e também eram acusados de ser incendiários, porque profetizavam do fim do mundo num grande lago de enxofre, um lago de fogo, uma coisa assim. Então, todo mundo tinha medo do cristão, que falava que esse povo queria botar fogo em tudo. Essas eram as acusações que os judeus faziam constantemente, pagãos também constantemente faziam, e muitos cristãos foram mortos por causa dessas acusações, tá? Vamos lá, versículo 10. Nada tema das coisas que hão de padecer, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E terás uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos lá. Esse cárcere de 10 dias é extremamente perigoso interpretar literalmente, tá? Não é uma coisa assim. Pode ser para o bispo de Esmirna, né? Pode ter sido para ele, porque pouco tempo depois ele foi preso, ficou alguns dias preso e foi morto pegando fogo. Botaram fogo nele, na verdade. Mas como é uma carta específica para a igreja, então é muito difícil de ser literal. Porque senão, como já aconteceu, nós devíamos esquecer isso. Então, na verdade, é uma carta que fala, primeiro, existe uma autorização. Porque aqui está falando que o diabo vai lançar e que vai ser tentado. Mas se Jesus já sabia, então por que não impediu? Então quer dizer que tem uma autorização. Isso é importante, porque algumas vezes existe uma autorização. Pode ir lá, dar uma chacoalhada na vida do Guilherme aí, para ele lembrar. Ou seja, até o mal trabalha para Jesus. Não que Jesus quer o mal para você. Mas existe uma autorização para poder tirar as folhas secas da sua vida. E isso é muito importante a gente saber, que o diabo ele não tem poder sobre a sua vida, que até para te fazer, até para te dar trabalho, para te fazer alguma coisa, o diabo tem que pedir autorização. Vendo aquele irmão seu ali, ele tá muito cheio de si, você não está querendo que diminui a bola, não? Então, é uma autorização e um aviso. Olha, vai acontecer. Esses 10 dias traz uma proximidade.
Então, é assim, é uma coisa que vai acontecer brevemente. E até hoje, para a igreja vive sobre aviso. É, essa tribulação está sempre constante sobre aviso. Brevemente pode acontecer algo. Então, vive sempre nessa situação. Esteja alerta, esteja vigilante. A coroa de vida, ela não foi escrita como diadema, que é a coroa literal. Ela foi escrita como Stéphanos. E é muito interessante porque Stéphanos é o momento de alegria e glória. Sabe quando o cara acabou de passar na linha de chegada, o primeiro? É aquele momento, aquela felicidade da vitória. Aquele negocinho, pá, que você chega assim, uau! É esse momento que nós estamos falando. Essa é a coroa. Esse Stéphanos, como é que é? Stéphanos Zoe, que é aquela assim, a alegria de verdade na sua vida. É essa coroa que nós estamos falando. Por que ele usou essa palavra? Primeiro, porque nessa cidade comemorava-se a Olimpíadas. Meus amigos, ali tinha Olimpíadas, era tão bonito, né? Você achou que ia até lá sim. E o prêmio do campeão sempre era uma diadema. Tá? Bonitinho. Essa coroa também, ela sempre era dada a quem cumpria a ordem do rei fielmente. É como se fosse um destaque de todos os servos. Esse é um destacado. Ele tem uma coroa por coragem, uma coroa por bravura. É igual um soldado que vai para a guerra, volta da guerra e ganha uma medalha. Essa aqui é a medalha de bravura. Parabéns, esse cara entrou num container em chama, salvou 15 humanos, 4 cachorros e 3 papagaios. E aí, então dava-se essa medalha de bravura. Então é a mesma analogia. E no mundo antigo, era comum os convidados de banquetes receber coroas como convite. Olha só que interessante. Então, nós estamos falando que se a gente for fiel até a morte, a gente vai receber um convite para um banquete, a gente vai receber uma medalha e a gente vai receber a verdadeira alegria. Isso é a promessa que está conversada aqui no Apocalipse 2:10. Mas você que está falando, não, é a Bíblia. Eu não falo nada, eu não tenho opinião nenhuma formada. Quem tem opinião é a Bíblia, eu só estou comentando. Então, o que está falando é isso. Então, se essa igreja suporta a tribulação, se essa igreja suporta até o final, se ela é realmente uma testemunha fiel, ganharemos, como igreja, o convite para um banquete, ganharemos uma coroa de destaque e ganharemos a verdadeira alegria. Olha só, é isso. Aí, toda hora resume-se o cristianismo, ele vai falando disso. É o tempo inteiro. Para essa cidade também. Mais uma vez eu trouxe esse texto que eu achei maravilhoso. A coroa da vida do Novo Testamento menciona-se coroa de vida em várias oportunidades. Em Tiago 1:12, como eu falei da carta de Tiago, tem muito a ver com essa carta, trata a coroa de vida. Paulo fala da coroa de justiça em 2 Timóteo, da coroa de alegria em Tessalonicenses. Pedro vai falar de uma coroa de glória que nunca se acabará. Paulo estabelece um contraste entre uma coroa eterna e a coroa perecível de louro, que era a coroa de quem vencia os Jogos Olímpicos. E mais uma vez eu falo, Pedro vai falar dessa coroa de glória que nunca perde seu brilho. Então, por isso que eu resumi e falei. Então, quer dizer, então, que essa coroa de vida, na verdade, é um convite a um banquete, é o final de uma corrida que você vai ser premiado, mas o mais importante é essa alegria, esse contentamento que nunca vai acabar. Olha, você pensa, você vai ficar tão contente que nunca vai acabar. E aí ele fala mais uma vez, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vão vencer não receberá o dano da segunda morte. Opa! Que dano de segunda morte que é esse? O próprio livro de Apocalipse vai falar da segunda morte, né? Que aí é a morte final.
Está lá em Apocalipse 20, versículo 6. Essa morte final, na verdade, se você quiser falar de metafísica, vai ter a literalidade do lago de enxofre, não sei o quê, e vai. Mas o grande problema dessa morte final, desse inferno, é que você estará 100% fora da graça de Deus. Porque hoje todo mundo tem a graça de Deus que está espalhada aí na Terra, uma graça comum. Só que quando você tiver nessa segunda morte, você estará 100% fora da graça de Deus. 100%. Lá você vai conhecer a verdadeira ausência de Deus. Então, o pior momento da sua vida não chega nem um fio de cabelo dessa ausência de Deus. Então, assim, essa assim, aqueles que vão vencer não receberá esse dano. Ele não vai morrer pela segunda vez, porque a primeira morte todo mundo morre. Que é a morte do pecado, você vai, pum, morreu, vai ressuscitar, o julgamento, tal, e vai ter essa segunda morte. Essa segunda morte, aqueles que morrerem a segunda morte, não terão a presença de Deus. Tanto que aqui a tradição judaica, né? A gente tem muito que se apoiar nela algumas vezes pelo Antigo Testamento, em alguns textos padrão, para poder ajudar a gente a compreensão, criar um contexto, na verdade, né? Eles linkam a segunda morte, que é a morte dos ímpios, ou a aniquilação total, porque a primeira morte é a morte do corpo e a segunda morte é a morte da alma. Então é a aniquilação total. Lembrando que alguns judeus não criam na vida após a morte, né, a tribo dos saduceus. Alguns gregos epicureus também não criam na continuidade da vida. E essa carta era uma carta de alerta para esses povos. Você não precisa de crer no inferno para estar lá. Para crer é lá em cima. Você não precisa de crer no diabo para estar indo para o mesmo lugar que ele. Não é necessário nenhuma crença para isso. Pode ficar tranquilo. Mas não acredito. Beleza. Ele não pede para você acreditar nele. Pelo contrário, ele acha até mais fácil. Quem nem precisa conversar com você. E só que esse texto deixa uma alegria. Não é a vida e não é nem a morte que separa Deus do amor de seus filhos. Então, assim, a gente tem uma certeza que Deus se empenha e se empenhou para que a gente esteja na mesa com Ele. E a gente, toda vez, estraga tudo. A gente é mestre em estragar tudo. Então, irmãos, essa é essa carta. É uma cidade, então, que era muito rica, que os irmãos lá perderam quase tudo, e aí Jesus os encoraja a continuar perseverante para continuar, para ganhar a coroa eterna, a coroa da vida eterna. A cidade ela não foi destruída, né? Agora, depois, tanto que ela está lá até hoje, uma cidade bonita. Se você tiver condição financeira, vai lá ser feliz. Eu sei que o implante de cabelo lá é muito bom. Então, quem sabe um dia. Agora nós vamos falar de uma outra cidade. Essa já foi destruída. Não teve tempo bom para ela. É a cidade de Pérgamo. É uma cidade de maior bagagem histórica. Das cidades da Ásia, ela é a mais bambambam. Não no sentido da mais rica ou a mais bonita, mas é a mais influente na administração. Era a mais influente na forma de viver. Ela influenciava, ela era tipo assim, São Paulo, para o bernardense, que é mais influenciado por São Paulo do que por BH. Era mais ou menos isso. Então, ela ditava a forma de vida do resto das cidades em torno. Durante muito tempo, ela foi a capital da Ásia, vários séculos. Então, ela tinha esse quesito som bam, tal. Ela era famosa por ser um centro erudito. Ela nunca foi tão rica e tão bela quanto Éfeso e Esmirna,
mas a sua autoridade cultural influenciava toda a Ásia. Ou seja, ela não era tão bela, não era tão rica, mas ela era mais envolvida. Olha só que interessante. Ela era tão preocupada com estudo, tão preocupada com o ensino, com a ciência, com esse avanço da tecnologia, que a sua biblioteca ela possuía mais de 2.000 pergaminhos. E pergaminho é uma referência a Pérgamo. Isso mesmo. Quando Pérgamo foi fazer sua biblioteca, ela chamou um dos grandes sábios da biblioteca de Alexandria, que até então era o Bambambam, né? E aí falou assim, eu quero fazer uma maior. E aí eles foram até o Egito e quase acabaram com o estoque de papiro, porque antigamente só se escrevia em papiro. E aí o faraó não deixou, falou, você está ficando doido? Eu vou acabar com meus papiros? E aí eles criaram o pergaminho, que é uma tira de couro bem fina, que era quase translúcida, que dava para escrever. Tá aí o pergaminho. E aí influenciou toda a Ásia, né? Porque era mais fácil, não estragava, não amassava, então o pergaminho ficou muito mais fácil a escrita. Uma analogia, o estilo de vida, a moda e a adoração pagã eram copiados de Pérgamo. Então as pessoas iam até Pérgamo, aprendia como que adorava Zeus, e aí voltava para a terra deles e fazia. Aprendia como que adorava tal coisa e fazia. Outra coisa, a medicina de Pérgamo era muito forte. Muito forte, tipo, muito mesmo. Lá tinha um médico, que era o Galeno, ele foi o pai da medicina, ele é o pai da medicina investigativa. Ele só foi superado por Hipócrates, que é o pai da medicina. Mas tirando isso, era ele. Então, assim, a medicina era muito forte. O ensino lá era extremamente forte. Aí a cidade, né, como era, ó, você vê, bonita, né? Extremamente pavimentada, toda organizada, uma cidade bonitona mesmo lá. Arquitetura linda, mas vamos para o que interessa. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O bispo de Pérgamo era Antipas, foi discípulo de João, era conhecido por sua dureza de pregação, e foi um forte combatente contra os pagãos. Na verdade, para uma cidade tão pagã como Pérgamo, precisaria de um bispo mais linha dura, né? Porque o bispo de Esmirna, ele era mais gente boa, né? Aquele pastorzão, não sei o quê. Esse já era carrancudo. Esse já era o que é certo é errado, o que é certo, o que não é certo é errado. Então era bem mais, era conhecido como, apesar de amoroso, como todo cristão, esse era assim mais firme nas suas palavras. E quando Jesus fala que ele é aquele que tem espada de 2 fios, ele fala que é aquele que penetra mais fundo que qualquer navalha. Aquele que foi capaz de cortar a própria carne para enfiar fundo o que precisava. Porque a espada de 2 fios, ela corta, né, dos dois lados. Então ela pode cortar até a própria pessoa. E essa característica do cabeçalho de Jesus, mais uma vez, traz a revelação de uma cultura dessa cidade, que essa cidade precisava ser cortada lá no fundo, ela precisava ser alinhada. Por quê? Porque nós estamos falando de uma cidade que tem a fama de ser o trono de Satanás. Olha só para você ver. Conheço as obras onde habitas e que está onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos lá, onde habitas. Geralmente esse termo, o termo que é usado na Bíblia é paróquien. É de paróquios mesmo, paroucos, que é o ajuntamento, uma habitação temporária. Então, o que é a paróquia? É o ajuntamento de habitações temporárias. É como se fosse uma embaixada.
Então, todos os outros textos fala de um lugar que é temporário. Aqui nós formamos embaixadas do céu para onde a gente vai depois. Então, é tudo temporário. Mas lá, ele escreveu catóicos, que é uma habitação permanente. Isso mostra que mas está na cidade do trono de Satanás, era uma cidade que o pessoal queria sair de lá, né, escapar, porque ser cristão lá era complicado. Ser cristão lá não era para qualquer um. O negócio era feio. Só que ficava aquele negócio. Que Deus está mandando a gente aqui, Jesus está mandando a gente aqui, só tem pagão, só tem orgia para tudo quanto é lado, feitiçaria, idolatria, não para aqui, parece um inferno, eu tenho que sair daqui, como é que eu vou criar meus filhos numa cidade dessa? E aí, a palavra de Deus fala aqui que eles estão exatamente aonde eles deviam estar. Eu quis vocês aqui. E aí traz que é um princípio da vida cristã, não é escapar. O princípio da vida cristã é dar o testemunho da sua fé sobre qualquer circunstância ou lugar, até mesmo no trono de Satanás. Então, se você habitar lá no trono de Satanás, você tem que dar testemunho da sua fé. Não tem problema. Se você está lá, se Deus te pôs, é porque Ele quer que você habite ali. Então, é desse rolê pesado que nós estamos falando. Esse bispo de Antipas, igual eu te falei, o Dias de Antipas, era o bispo da igreja, ele foi queimado vivo por se negar a prestar culto ao imperador romano. Vamos lá, deixa eu explicar agora mais em minutos. A força cultural de Roma era tão forte que Roma era considerada uma divindade. E aí o pessoal começou a falar que Roma era uma deusa, começou a fazer templo para a deusa, e aí começou a chamar o imperador daquele que é o Deus encarnado, e aí começou a pedir para o imperador para fazer culto. Então ia até o templo de Roma para queimar incenso para o imperador. O imperador, que não é bobo nem nada, falou assim, opa, isso aqui é bom. Isso aqui dá um senso de unidade. Porque um império, a coisa mais difícil do império global, do império que englobava tudo, é aquela diferença de cultura. Mas se todos eles tiverem algo que une, então fica fácil de mandar em todo mundo. Então, esse algo que une vai ser que César é o Senhor. Então, uma vez por ano, todo o cidadão de Roma era obrigado a ir até o altar a deusa Roma, pegar um pingo de incenso, queimar e dizer César é o Senhor. Fazendo isso, o cidadão recebia um medalhão, uma pedrinha, escrito que podia testemunhar e que ele tinha feito a sua obrigação. Aí depois ele podia amar a Deus o que ele quiser. Depois ele podia fazer o que quisesse com a religiosidade dele. Desde que uma vez por ano ele fosse lá prestar culto a César. Só que essa cidade, Pérgamo, era a central administrativa. Logo, apesar de em outras cidades, até mesmo como Esmirna, ter o templo, a deusa, não sei o quê, para pegar a documentação, tinha que pegar em Pérgamo, porque é onde que ficava o escrivão do imperador. Então, todo mundo tinha que ir para lá adorar César. Uma vez por ano. Antipas falou, literalmente, meu irmão, vou não, tô nem aí. E aí ele não foi, ficou nessa, vou, não vou, botaram fogo nele. Dizem que durante quase um século, o local aonde que ele pegou fogo cheirava um aroma, uma fragrância, tipo um cheiro doce. Então, as pessoas chegavam no local e sentiam um bom aroma. Lógico, isso aí é força da tradição, né? Vamos lá. Trono de Satanás. Vai ter três pegadas para poder falar que é o trono. Primeira pegada. Vamos lá. Trono de Satanás, traduzindo, é o trono do acusador.
Mas se você quiser falar mais no popular, o acusador é aquele promotor, sabe? Aquele que vai trazer as acusações. Então, é o gabinete do promotor, vamos falar assim, como se fosse colocar hoje. Pérgamo, ela possuía o esplendor do religioso pagão. A cidade tinha um templo a Zeus que possuía 17, eu coloquei 14, mas é 17 metros de altura, 250 metros de comprimento por 130 de largura e 20 metros de altura. O altar a Zeus tinha Zeus sentado no trono, então tinha um trono, literalmente, e Zeus. Ele tinha 14 metros de altura. Coisa assim. Tinha e parece que era a estátua mais bela que alguém já tinha construído. Então, trazia-se esse aspecto de um trono. Por isso que se fala de trono de Satanás. Outra coisa, esse templo estava estrategicamente colocado, de qualquer ponto da cidade que você olhava, você ia ver o templo e o trono. Então era muito um ponto de referência. Ah, não, eu vou estar à direita do trono, vou estar ali atrás do trono, não sei o quê. Outra coisa, Pérgamo era a cidade de Escápulo. O Escápulo era o deus da medicina e da cura. Ele é representado pela cobra, pelo símbolo da cobra. Até hoje, nas faculdades de medicina, até mesmo na nutrição, a gente usa a cobra como um símbolo da saúde. Na verdade, esse aí era um símbolo do deus Escápulo, que é o deus da saúde. E essa cobra, a cidade era uma cidade muito de estudo, né, de medicina, não sei o quê. Então tinha trem de cobra para tudo quanto é lado. Se você quiser uma referência mais fácil, era tipo uma mega casa da Sonserina. Você conseguir montar a sua forma de entender. Então tinha um templo gigantesco do Voldemort e tem um tanto de cobra de símbolos da Sonserina. E essa é a forma mais fácil de você montar esse imaginário. Qualquer cristão ou judeu associaria esse tanto de cobra como algo satânico. Qualquer um. E outra coisa que eu expliquei é esse centro administrativo. Então, para ir para Pérgamo, você tinha que fazer a adoração ao deus César, ou a deusa Roma. E aí seria o próprio anticristo, ou seja, aquele que estava tomando o lugar de Cristo, aquele que estava levando a honra e a glória. Então, por isso que é essa referência do trono de Satanás. Eu trouxe aí, aqui embaixo, é uma réplica que está lá na Bélgica. E o Croc? Podia ter ido. Está lá na Bélgica esse trono, essa réplica do altar. E em cima é o trono. Então tá aí o troninho, ó, grande, ó, Zeus segurando, tudo bonitinho. Vamos lá. Diferente dos outros, dessa aí teve acusação. Jesus botou o dedinho na ferida dele. Ó, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão, assim, batalhando, mas algumas poucas coisas tem contra ti. É muito legal ele falar assim, ele elogia e fala assim, mas nós temos detalhezinhos aqui para acertar. Tem uns pontos aqui que tá falhando. E aí Jesus vai corrigir esses pontos. Tem alguns aí que seguem a doutrina de Balaão, do qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e fornicassem. Essa doutrina de Balaão, a gente já expliquei, né, da passado, tem muito a ver com Nicolaíta e tal, mas é uma doutrina tipo assim, que é uma doutrina que pregava um sincretismo religioso. Tudo bem você fazer algumas coisas, não, vamos lá no templo, não, é só, vai estar todo mundo pelado, é só você não participar. Fica de boa aqui, ó. Vai estar todo mundo pelado aqui, vai estar todo mundo aqui. Roda, roda, vira, roda, roda, vai me passar a mão na bunda, ainda não peguei ninguém. Mas você fica de boa no cantinho aqui, tá tudo certo. É mais ou menos isso. Não havia nenhum mal, segundo essa doutrina, vamos falar assim, dos cristãos se adaptar aos costumes do mundo. Então, portanto, recomendavam seguir uma política de prudente compromisso, quando se tratava de práticas da moral da sociedade pagã. Em outras palavras, irmãos, eles falavam assim, vai lá,
adora César rapidinho lá, acende o incenso, fica de boa. Depois você fica vendendo aqui na moral. Não, releva essas cobraiadas. E aí, na verdade, não, vamos ali, participa do jantar com nós aqui. Não, é pra Zeus, o que tem? Eles pregavam essa mistura. É muito parecida com o neopentecostalismo hoje. Muito parecido. Não vou falar bater a martelo em todas, porque eu estaria sendo um injusto, mas muito parecida com essa pegada. Não pentecostal, pelo amor de Deus, não sei se não está voador. Outra coisa importante é o crente que não está preparado para ser diferente do resto do mundo, não pode ser discípulo de Jesus. A gente foi chamado, faz parte do nosso cerne ser diferente, ser separado. Então, algumas coisas você não faz. De algumas coisas você não participa. De algumas coisas você é contra. E não importa quem que é a favor. Não importa que se é sua mãe que é a favor, não importa se é sua avó, não importa se é sua vizinha, seu chefe, não importa. Algumas coisas são assim, ó, não e não. Eu não me envolvo nisso. Em nome dessa boa convivência, de uma certa liberdade política, a gente tem adotado costume pagão e até mesmo para termos mais amigos, né? A gente está se rendendo ao politicamente correto e aceitando coisas que não devem ser aceitas. E permitindo coisas que não devem ser permitidas. E indo e apoiando coisas que não devem ser apoiadas. Então, a gente tem que estar preparado para ser ridicularizado, para ser chamado mesmo de crentão, para ser chamado de conservador demais, para ser chamado de chato, de antigo, antiquado. Daí, o que é certo, e o que é errado é errado. Lembrando que a palavra grega que chama a gente é diágios. E ágios significa santificado, separado. Aquilo que não é comum. Então, isso é a essência do cristão, do cristianismo, das nossas práticas. A gente não faz o que é comum. A gente não faz o que o mundo agradece da gente fazer. Pelo contrário, a gente não mistura nesse ponto. Não é que não senta à mesa, não é que não conversa, mas não faz. E eu deixei bem claro aqui para não confundir com prisões litúrgicas. Tem aquela, mas tem tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então não convém algumas coisas, então eu não faço. Então é aquele negócio, eu vou dar um mau testemunho, então para que eu vou em tal lugar? Qual que é o motivo de eu estar fazendo dessa coisa? Testifica a Deus? Não testifica? Então eu não faço. Acabou. Essa é a conversa que um cristão tem que ter. Mas nada. Essa é a bula do cristão. Aí vai falar dos nicolaítas, que eu odeio. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Para os que não vieram da última semana, Nicolau foi um diácono, e ele era um corno assumido e falava que a mulher dele era sem vergonha mesmo, e que ela podia casar com vários homens ou deitar na cama com vários homens que não tinha problema. Então é a doutrina do corno, isso aí. É uma doutrina relacionada à imoralidade sexual. Vale lembrar, então, agora uma vez, que de 3 igrejas que nós falamos, 2 estão sofrendo com imoralidade sexual. Então, traz um discernimento. A nossa igreja, esse ajuntamento santo, ela tem que se preocupar com isso, porque 2/3 até agora das igrejas estão sofrendo com imoralidade sexual. Meu irmão, e você acha que hoje é diferente? Então, essa igreja tem que discutir moralidade sexual. Essa igreja tem que discutir sexualidade. Tem que se ensinar a verdadeira sexualidade para os próprios irmãos. Porque essa igreja está apanhando. Olha, até agora, de 3 igrejas que nós falamos, 2 estão sofrendo com pecados de origem sexual. Então, assim,
o pessoal sofre com isso, não é de hoje. Não é de hoje que homens sofrem com moralidade sexual, que mulheres sofrem com moralidade sexual. É antigo isso. Isso é problema lá do início. E tem que ser conversado. E Jesus mandou, né, conversar. Tá aí, ó, cara, pelo amor de Deus. Entende aqui, ó, conversa disso, explica disso, alinha isso. Tem 2000 anos, quase isso aqui, ó. Nós precisamos conversar disso e a gente até hoje faz cara de tapado e não conversa. E desconversa. Tem só 2000 anos que nós está atrasado. E aí ele continua. Arrepende-te, pois quando não, em breve eu virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. A gente deixa bem claro que essa espada da minha boca, ele fecha aquela reflexão lá do começo, aquele que tem a espada de dois gumes. Então, essa espada de dois gumes, ele vai usar contra a cidade, e aí a gente pode trazer Hebreus 4, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante como uma espada com dois gumes. Porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, é isso que Deus vai trazer. Deus vai trazer a palavra dele. A verdade de Deus vai vir à tona. Eu vou batalhar contra eles com a minha própria verdade. Então, não é a verdade dos outros. Não é a verdade da moral contemporânea. Não é o que as pessoas dessa sociedade acham. O que ele falou? Eu vou batalhar contra eles com a verdade. Porque a verdade é a espada de dois gumes que sai da minha boca. Então, deixa claro que Deus vai usar seu verbo. E quem que é o verbo de Deus? Jesus. E essa verdade, ela vai cortar a cidade. Ela cortou, na verdade, essa cidade foi para o Beleléu, mas ela vai cortar essa igreja. Essa verdade vai cortar esse ajuntamento. Ela vai cortar lá na alma, vai fazer assim, ó, opa. E esse grande poder cortante de Jesus, ele traz, o grande poder ele traz a convicção do pecado para o pecador. Então não vai ter, eu acho que eu estou certo, não sei o quê. Não, eu estou errado, porque a verdade me diz que eu estou errado. Então eu sou um pecador convicto. Eu sei do meu pecado. Eu sei o tão sofredor que eu sou com o pecado. Então esse é o grande poder dessa espada, porque ela corta a minha alma. E ela me traz, assim, o tanto que eu sou pecador. Aí ele vai explicar, quem tem ouvidos ouça, o que vencer, darei a de comer do maná escondido e dar-te-ei uma pedra branca com um novo nome escrito, sem que ninguém a conheça, senão aquele que recebe. Vamos lá, o maná escondido vai ter 3 interpretações. A primeira é rabínica, que vai falar que Deus deu maná no deserto e ficou guardado num vaso dentro da arca. Aí, quando no templo de Salomão foi destruído, lá na época do profeta Jeremias, ele escondeu dentro de uma gruta do Monte Sinai, e que o Messias vai recuperar esse maná literal do vaso. A segunda interpretação é mais ampla. Ela fala que o maná é o trigo do céu e o pão dos anjos, está lá em Salmo 78. E ela traz que é uma alimentação celestial. É como se Deus quisesse dizer assim, se você abdicar desses banquetes carnais, terás comigo um maná, ou então uma refeição, um banquete que você nunca experimentou na sua vida. Ele é celestial. Isso é maravilhoso, eu gosto muito dessa. Misericórdia. E a terceira é o pão de Deus que se oferece no sacramento, que é a ceia. Então, o próprio Jesus se entrega com uma faca que corta e também como o verdadeiro pão que sustenta a nossa própria vida. Que também Jesus, lá em João 6, vai falar que é o maná de Deus. Então, tem essas 3 visões. Essa visão que eu falei, católica, cristã católica, não é católico romano, mas de católico de universal. Tá acabando, minha gente. Falta só mais um. Essa pedra branca eu vou deixar mais para vocês, mas tem mais a ver com quando era julgado. O juiz pegava e colocava a pedra preta para quem era condenado, a pedra branca para quem era
inocentado. Pedra Branca também era uma referência quando o cara tinha um dia muito feliz. O filho dele nasceu. Ele guardava uma pedra branca e quando ele teve um dia muito triste, o pai dele morreu, ele guardava uma pedra preta e no final da sua vida as pessoas viam quantas pedras brancas ele tinha, quantas pedras pretas ele tinha. Então, se ele tivesse mais pedra branca, seria assim, ele teve uma vida mais feliz. Então, como se a gente ganhasse essa pedra branca, quer dizer que a gente está sendo, primeiro, inocentado do júri, segundo, a gente vai ganhar a verdadeira felicidade. Lembra muito do que nós conversamos da igreja de Esmirra. E essa questão do novo nome, ela quem aqui vai trazer o nome de Kainos, traz uma referência do inédito. Não é um novo, porque novo é neo, né? Lá no grego. Só que esse Kainos é tipo, nunca, não existe nada para poder te trazer de referência. Ele é novo, novíssimo. Então, essa expressão ela vai ser usada para Nova Jerusalém, para uma nova canção que essa igreja vai cantar sobre um novo céu e uma nova terra. Então, não tem ninguém aqui na terra que consegue explicar o que é isso, porque é Kainos, é novo de ninguém nunca viu. Não tem. Então, todo mundo que falar aqui é achismo. É novo de ninguém, nunca viu e pronto. A maior referência é que os crentes se santificam no Senhor, serão dados os dias felizes, os dias resplandecentes, serão inocentados e além de serem uma nova criatura. Isso casa muito com o que é falado em Coríntios, né? Quem a nova criatura e é mais ou menos até aqui. Pode encerrar a gravação, João? Achei que não ia dar conta.